Olá! Para dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, nós vamos falar agora sobre o sistema digestório. O sistema digestório é responsável pelo processamento dos alimentos que nós ingerimos. O que isso significa? Que a maior parte dos alimentos são macromoléculas, ou seja, são moléculas muito grandes e que não poderiam ser aproveitadas pelo nosso corpo. Então, esse sistema digestório ele vai quebrar os alimentos em partes menores, que são os nutrientes, e que podem ser absorvidos pelas nossas células. Nós temos duas etapas. Uma etapa mecânica, onde a gente vai ter a quebra física dos alimentos pela mastigação e pelo peristaltismo, né, que são os movimentos peristálticos, e temos a etapa química, onde a gente tem a ação das enzimas digestórias que vão estar presentes nos sucos digestivos. Então, a digestão mecânica é feita com o auxílio da língua e dos dentes, na mastigação, e da musculatura lisa que forma os órgãos internos. Então a gente não vai ter participação, controle da contração desses músculos. E a digestão química, que é feita com o auxílio dos sucos digestivos. Nessa imagem a gente tem uma ideia da constituição do sistema digestório. Então tem órgãos por onde o alimento passa, né? Na sequência seriam boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E temos também o que a gente chama de glândulas anexas. Por elas o alimento não vai passar, mas elas produzem secreções que vão auxiliar no processo de digestão. São as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Aqui a gente tem uma ideia do que ocorre em cada um desses órgãos. Então, o alimento ele entra pela boca, onde vai haver a mastigação e a deglutição, ou seja, ele vai ser engolido, só que ele é misturado à saliva, né? Então, aqui a gente já tem uma primeira etapa de digestão química, já que a saliva ela tem uma enzima digestiva que atua sobre o amido. Depois ele segue pela faringe e chega ao esôfago, onde ele vai apenas ser conduzido através das contrações da musculatura, né? Que seria o nosso peristaltismo ou movimentos peristálticos. Lembrando que a gente não tem controle sobre essa movimentação. O alimento chega então, voltando, né? Então ele, depois que ele é mastigado e deglutido, ele é chamado agora de bolo alimentar. Então, ele segue pelo esôfago, chega no estômago, onde a gente vai ter a ação das secreções gástricas, que vão fazer a primeira etapa de digestão das proteínas. Após a digestão no estômago, a gente tem um conteúdo chamado de quimo, que segue então para o intestino delgado, onde ocorre a última etapa da digestão. Além da secreção que é produzida pelo próprio intestino delgado, né, que é o suco intestinal ou suco entérico, nós temos também a ação dos sucos que são produzidos pelo pâncreas, que é o suco pancreático, e pelo fígado, que seria a bile. Ao final da digestão no intestino delgado, nós temos um produto, né, que é formado por elementos que são absorvíveis e constituem o quilo. A parte que é não aproveitável, ela segue para o intestino grosso, onde a gente vai ter uma absorção do excesso de água, né, e sais minerais, e a eliminação dos restos não aproveitáveis pela defecação. A digestão humana, ela é controlada pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Então, nós temos a participação de hormônios, né, que vão controlar essa digestão. Então, nós temos, por exemplo, a gastrina, que vai estimular a liberação do suco gástrico pelo estômago. Temos a secretina, que vai estimular o pâncreas a liberar o bicarbonato de sódio, né, que vai neutralizar o pH. Nós temos a colecitocinina, que vai estimular o pâncreas a eliminar as enzimas do suco pancreático, e a vesícula biliar a eliminar a bile. E temos a enterogastrona, que é secretada no estômago e que vai inibir a liberação do suco gástrico e o peristaltismo estomacal.
Aqui a gente tem uma etapa de todo o processo de digestão. Então, o alimento ele é ingerido, a primeira etapa ocorre na boca, onde a gente vai ter a mastigação, a insalivação e a deglutição. Depois que passa pela boca, nós temos o bolo alimentar, que segue até chegar ao estômago, onde vai ter a segunda etapa, que já é uma digestão química, né? A digestão das proteínas. Aí nós temos a atuação do suco gástrico e do próprio movimentos peristálticos do estômago. Após a digestão no estômago, nós temos o quilo. A última etapa ocorre no intestino delgado. Aqui atuam a bile, o suco pancreático e o suco que é produzido pelo próprio intestino, que é o suco intestinal ou entérico, além do peristaltismo desse órgão. Ao final, nós temos os produtos que são absorvíveis, que vão constituir o que a gente chama de quilo. Bom, chegamos ao final desse que é o processo de digestão, do resumo. Aguardem mais um pouquinho, porque nós ainda temos conteúdo do terceiro bimestre.